Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Se essa guerra já estava esquisita, difícil de entender, com essas forças brigando, né, de todos os lados, agora a coisa esquentou mais ainda. A Rússia, desde ontem, desde anteontem, na verdade, né, vem noticiando que encontrou laboratórios de armas biológicas em território ucraniano e esses laboratórios seriam financiados pelos Estados Unidos. Bem, até então, né, numa guerra, cada um vai dizer que o outro é feio, sujo e bobo, né? Então, a princípio, fomos checar as informações. O lado russo, né, fez uma matéria, inclusive, bem contundente, específica sobre essa questão, mas o fato é que o que mais me gerou uma suspeita foi a reação dos Estados Unidos. Completamente sem graça, receosa e associada a uma ação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde pede para os ucranianos, né, que ainda detêm laboratórios lá, laboratórios que estão com vírus, pesquisas, que eles destruam esses vírus, né, e essas bactérias que estejam abrigadas dentro desses vírus, para eles não caírem nas mãos dos russos. Longe de mim querer colocar os russos como uns bonzinhos dessa história. Os russos continuam sendo o país que iniciou a agressão. Inclusive, já falei hoje, né, nas minhas redes sociais, tá me seguindo lá no Instagram? Se tem Instagram, segue lá, @AlanFrutuoso. Falei, quem quiser entender melhor, tem que entender quem está por trás do Putin, né? Alexander Dugin, o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Dá para entender um pouco o que pensa o ideólogo do Putin. Mas não é isso disso que eu quero falar. Eu quero me ater aqui à questão dos laboratórios. Os Estados Unidos costumam financiar laboratórios pelo mundo todo. Isso não é novidade. E um desses laboratórios financiados pelos Estados Unidos, e quando a gente fala Estados Unidos, vamos lembrar que tem um burocrata globalista lá, né, um membro do Deep State, que é o Dr. Fauci, aquele que disse que tinha que usar 3 máscaras. Lembra daquele cara lá dos Estados Unidos, né, um médico que todo mundo seguia tudo que ele falava? Descobriram, né? Isso aí já não é novidade. Antigamente, falar qualquer coisa a respeito disso, você era banido, você era bloqueado. De repente, o Trump saiu do poder, né? As coisas começaram a aparecer. Aí foram começando a revelar algumas coisas e, de repente, a China virou a malvadona de novo. Antes não podíamos falar mal da China, mas agora, com as forças, né, do Joe Biden lá dentro, agindo, né, a favor do Deep State, a coisa anda. Para quem não sabe, desde junho do ano passado, o Dr. Fauci, ele defendeu a descoberta, teve e-mails vazados desse doutor, que é o chefão lá do... Ele era equivalente, né, o órgão dele era equivalente à Anvisa lá, né, e esse cara já está nos Estados Unidos há muito tempo, desde a época do vírus da AIDS. Pra você ter uma ideia aqui do negócio que a gente está falando, desde o governo Ronald Reagan. E esse sujeito financiou o coronavírus. Esse sujeito financiou as pesquisas do coronavírus. Isso não é nenhuma novidade, tá? Eu não estou falando nenhuma novidade para você. Se você não está sabendo, você está um pouquinho atrasado. Inclusive, eu recomendo para vocês, tá, o livro As Verdades sobre a Pandemia. A Livraria Vista Pátria está em promoção relâmpago até segunda-feira. Mas antes desse livro, a mesma autora escreveu esse livro aqui, que é Os Donos do Mundo. E tem um capítulo específico no qual ela me fala, né, de vacinas. E ela me fala de vírus e pandemia. Meu amigo, é assustador. Pelo ano que foi escrito esse livro, né, é assustador. Na página 208, não sei se dá para ver aí, né, ela fala o seguinte: uma pandemia global. A comoção da gripe suína, depois da chamada gripe A, representou a experiência do Clube Bilderberg na disseminação do pânico sanitário global. Ou seja, um temor que tomaria conta de todos os habitantes do planeta. E aí ela vai desenvolvendo, né, essa ideia, e ela inclusive fala do Bill Gates e as vacinas. O livro é excelente, não tem como ficar lendo todo aqui, senão a gente consegue desenvolver. Mas vocês pegaram a fase aqui da gripe, né, que ela falou da gripe? Pois bem, esses laboratórios descobertos pelos russos. Pessoal, todos os livros estão com desconto, tá? O link para você ter esses 2 livros, esse livro A Verdade da Pandemia,
tá com complemento, tá? É como se fosse uma segunda parte desse livro, Os Donos do Mundo. O link para você encontrar todos esses livros está no primeiro comentário. A gente entrega na tua casa, eu garanto, chega direitinho, tá? Sem problema nenhum. Mas vamos lá. Os laboratórios encontrados pelos russos já estão nos Estados Unidos são financiados pelos Estados Unidos desde 2005. Inclusive, agora, parece que esses laboratórios lá, eles possuem uma certa prioridade por insetos que transmitam doenças para humanos. Isso faz parte, tá? Isso vem da imprensa russa, então é sempre para ser visto com cuidado, assim como o que vem já da mídia podre aqui, ocidental, que nós já sabemos também. Então, obviamente, cada um costuma enfeitar um pouco para o seu lado. Mas, né, o que aconteceu foi, de fato, a descoberta dos laboratórios. E hoje eu assisti a Conselho da ONU, né, Conselho de Segurança da ONU, foi convocado para poder discutir sobre isso. E a secretária dos Estados Unidos foi ridícula. Ela falou, não vou falar sobre isso, todo mundo sabe aqui que o errado é a Rússia, não vou nem falar sobre isso aí, tá? Porra, que é isso? Que história é essa, meu amigo? Eu não vou nem falar sobre isso. Oh, se o adversário é um malvadão, né? Se o adversário de fato, tá ali inventando a mentira, é muito fácil explicar. Apresente o que os Estados Unidos estavam fazendo lá desde 2005, que tipo de patógenos eles estavam estudando, né? E demonstra que, de fato, não era nenhum ganho de função. O que aconteceu com o Dr. Fauci, que é o mesmo cara, tá? O cara colocou 600 milhões de dólares, deixa eu confirmar o valor, foi 600 mil dólares, é isso, 600 mil dólares para uma organização sem fins lucrativos, né, do Instituto de Virologia de Wuhan. Né? E ele defendeu, foi na televisão, em pleno domingo, nos Estados Unidos, dizendo que é isso aí mesmo. A gente tinha que pesquisar se o coronavírus podia ser passado para o humano. Conclusão, conseguiram deixar o vírus tão forte a ponto de ser transmitido para o humano. Ele jamais sairia da natureza, né, do morcego lá para o homem assim rapidamente. Então houve um processo para isso. Hoje isso já é praticamente um consenso, apesar da China não ter liberado os laboratórios, né, para serem investigados pela OMS. A mesma OMS que diz para destruir os vírus. Olha, tudo bem, né? A desculpa é para que não caia uma bomba e tenha um vazamento desses vírus, mas eu acho que o mundo está querendo saber que tipo de bicho tinha ali. Porque nós perdemos 2 anos da nossa vida, né, trancados em casa, a maioria das pessoas, perderam seus negócios, né, ficaram com um pano na cara o tempo todo, muita gente ainda é obrigada a usar esse pano, inclusive vergonha empresas que ainda obrigam funcionários aqui no Rio de Janeiro a usarem isso, mesmo após a abolição dessas máscaras. E veio nos Estados Unidos desde 2005, parece que teve ajuda de Barack Obama enquanto ele era senador. Meu amigo, Barack Obama, Joe Biden, Hunter Biden, que conexão, hein? Que conexão, isso tem que ser muito investigado. Por exemplo, a divulgação russa traz o seguinte, né? De acordo com uma edição arquivada de um relatório do Programa de Lei Soviética de Redução de Ameaças Nucleares, de agosto de 2005, o então senador Barack Obama coordenou esforços com autoridades ucranianas da época para a implementação de estudos sobre a prevenção da propaganda da gripe aviária. Lembra que estava falando de gripe, pandemia, terror global? O vírus da gripe aviária era justamente um dos patógenos que os laboratórios secretos analisavam, conforme descobertas do Ministério da Defesa da Rússia. Tivemos agora o coronavírus, né, o vírus do morcego lá, né? Não é que comeram o morcego, essa história é papo furado. O vírus ele vem do morcego, agora tem a gripe aviária que estava sendo também financiada pelos Estados Unidos lá. Ganho de função. O que precisa ser descoberto, o que precisa ser elucidado aqui, é se esses laboratórios, né, estavam trabalhando em pesquisas de ganho de função. Se eles estavam... Laboratórios para pesquisar vírus existem no mundo todo, tá, gente? No mundo todo. Isso até então tudo bem. Até mesmo para você desenvolver vacinas, né? Vacinas mesmo, que funciona, né? Não que você tem que tomar 200 doses.
vacina, você tem que pesquisar, e fica ali o cara pesquisando vírus, cada vírus bizarro que tem aí pelo mundo. Agora, ganho de função, né, quando o ganho de função ele tem um limite. E o grande questionamento aqui, parece que o laboratório de Wuhan ultrapassou esse limite. E é justamente isso que a gente precisa saber, se essa gripe aviária estava tendo algum ganho de função para que ela possa ser altamente contagiosa em humanos. É impressionante isso que está sendo descoberto e a cara de paisagem dos Estados Unidos para isso. Apesar de terem admitido a existência dos laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia, a secretária de Estado, Victoria Nuland, disse que os experimentos eram apenas experimentos, minimizou, não é nada demais. É que eu falei para vocês, eu assisti, não foi nada. E disse que jamais isso aqui seria utilizado para arma biológica. O diretor da CIA, William Burns, também rechaçou a hipótese da criação de eventuais armas biológicas na Ucrânia, classificando a declaração da Rússia de propaganda e pretexto para a operação de bandeira falsa. A OMS pediu, eu já falei, para destruir os micro-organismos. Pera aí, meu amigão. Tudo que eu esperaria era um desenvolvimento secreto de enriquecimento, de ganho de função de vírus em laboratório, financiado pelos Estados Unidos na Ucrânia. Tudo o que eu esperaria era que o diretor da CIA viesse e dissesse, é isso aí mesmo, estamos fazendo esse negócio aí mesmo, pegaram a gente. Porra, meu irmão, não é brincadeira, é óbvio que o Deep State vai negar. Tem que ter uma investigação minuciosa sobre isso aqui, porque a reação dos Estados Unidos a essa declaração russa está sendo muito esquisita e tem muita coisa envolvida nisso aí. O Barack Obama envolvido nisso antes de ser presidente, em 2005. Ele foi eleito em 2008, quando era senador. O Barack Obama coloca o Joe Biden, primeiramente para ser o seu vice. E o Joe Biden tem o seu filho, teve o seu filho Hunter Biden com negócios, envolvimento, corrupção, justamente no setor de gás da Ucrânia. O que tanto essa gente fuça na Ucrânia? É isso aí que eu queria saber. Vamos acompanhar os próximos capítulos aqui, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa esse gostei e compartilhe para mais pessoas essas informações que eu trouxe aqui para você. Tá bom? Muito obrigado. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.